Nesse vídeo eu quero compartilhar sobre a agressividade na mulher. Para os casos de mulheres que são agressivas com homens, mas não é a agressividade da mulher defender algo do seu direito, da sua vontade, da sua necessidade, daquilo que é importante para ela. Essa agressividade que é a agressividade, a gente pode chamar de cotidiana ou agressividade inerente tanto ao homem, ou à mulher, a todos os seres, é uma agressividade saudável. Agora, esse vídeo é sobre a agressividade que existe dentro da mulher e que é além da vontade dela, ou seja, ela é prisioneira ou ela é sequestrada por essa agressividade, e essa agressividade atrapalha a vida da própria mulher, atrapalha os seus relacionamentos, atrapalha o seu cotidiano. Ela tem essa agressividade dentro dela como algo certo, correto, porém, os relacionamentos ficam difíceis, principalmente relacionamentos com o homem. É aquele caso de quando a mulher, mesmo sem ela querer, por exemplo, ela é agressiva, ela tem raiva, ou às vezes odeia até o próprio marido, o próprio companheiro, e ela nem sabe de onde isso vem. Então, veja, não é uma acusação aqui, não é um julgamento, não é tornar algo tão importante, tão grandioso, minimizado. Tá? Então, a agressividade da mulher é importante, porém, existe um tipo de agressividade que é esse tipo de agressividade que quando atrapalha a vida, mesmo que a pessoa não perceba, então esse tipo de agressividade precisa ser visto e entendido. Existe também agressividade no homem e, aliás, existe muito mais agressividade no homem, mas esse vai ser um assunto para um outro vídeo. Agora, a agressividade do homem tem total ligação com a agressividade da mulher. O fato é que, num passado não muito recente, e até o presente, obviamente, muitas mulheres foram abusadas sexualmente, principalmente, por homens da família, por homens de fora da família. Mulheres foram subjugadas, mulheres foram punidas, foram abandonadas, mulheres foram torturadas, foram assassinadas, excluídas, julgadas, queimadas. Então, a história recente da humanidade, de 4, 5 mil anos para cá, é repleta de histórias trágicas entre homens e mulheres, e com mulheres como, podemos dizer, vítimas, mas muitas mulheres sofreram mesmo. Isso é algo real, isso é algo que merece total consciência e total consideração. Nos últimos anos, nos últimos 100 anos, ou seja, nas últimas 3 gerações, 4 gerações das mulheres que existem, que vivem hoje, houve, de alguma forma, algum tipo de abuso. Toda mulher, você que está assistindo esse vídeo agora, se você, talvez você não tenha tido algum abuso, mas alguém da sua família, alguma mulher, a sua mãe pode ter tido, a sua avó pode ter tido, a sua bisavó. Então, só em 3 gerações, muito pode ter acontecido. E agora nós voltamos ao assunto da agressividade. O que aconteceu no passado da sua família, no passado das mulheres da sua família, não fica apagado, não fica no passado, não fica perdido, não é necessariamente uma página virada, e na maioria das vezes não é. E aí que é o problema, aí que é o ponto. Muitas dessas injustiças que as mulheres da família sofreram acabam sendo não concluídas, são como traumas. Eles não são resolvidos pela própria mulher e pela pessoa que cometeu a injustiça. Então, a mulher ou morreu na injustiça, ou viveu em injustiça e algum dia morreu,
mas até o dia da sua morte não houve uma solução. E essa mulher teve uma filha que teve a sua mãe vítima de injustiça, muito possivelmente sua filha também teve injustiça. Então nós estamos falando de 2, 3 gerações para trás. E nasce uma mulher numa família, e essa mulher, desde pequena, desde nova, ela começa a se identificar com essas mulheres, ou com uma mulher em específico no seu passado, 2, 3 gerações atrás, que sofreu algum tipo de abuso muito forte, muito agressivo. Então aqui são casos realmente sérios, realmente fortes, né? E essa menina que nasce, ela tem um impulso interno, ela está identificada com as mulheres da sua geração anterior, e ela tem esse impulso muito forte e absolutamente justificado de compensar ou de fazer algum tipo de justiça. A frase dela, talvez mais interna, seja: isso tem que acabar, isso tem que parar. Então, essa menina cresce, muitas vezes ela já tem algum tipo de atrito com o próprio pai, sendo o pai alguém também agressivo ou não, alguém que comete injustiças ou não, às vezes sim, às vezes não. E dado o momento, essa moça, essa menina, vai se encontrar com um companheiro. Por quê? Querendo ou não, toda mulher e todo homem são impulsionados a encontrar uma pessoa por razões de reprodução, sobrevivência, paixão. Então, a mulher vai encontrar um homem, essa menina vai encontrar um homem. E o que vai acontecer? No começo, pode até ser que as coisas sejam mais ou menos leves, esse homem pode significar até um tipo de salvação, um homem que seja aquilo que a mulher estava procurando, esperando há muito tempo. Então ela encontra, se apaixona, e algum tempo depois ela começa a sentir internamente ódio desse homem, raiva desse homem, quer expulsá-lo da sua vida ou vingar algo nele, e o faz sofrer, sendo esse homem agressivo ou não. Então veja, são casos especiais, são casos muito importantes. Não é uma agressividade não justificada, também não é uma agressividade do dia a dia, do cotidiano. É algo que toca profundamente a mulher, vai tocar o seu companheiro muito profundamente também, e vai tocar, às vezes, os seus filhos. Se tiver filhos, com certeza ali vão haver dificuldades, até os netos, e isso vai ser realmente difícil. Então veja, é uma agressividade justificada. Por quê? Porque a mulher se sente impulsionada a solucionar algo do passado, que foi grave, que foi trágico. É justificado. Porém, podem acontecer 2 tipos de identificação. Uma é que essa mulher encontre um homem que a faça sofrer. Um homem que seja agressivo, porque essa mulher pode se identificar com alguém do seu passado, mas como vítima. Então vai procurar alguém que seja agressivo também, para que ela sofra igualmente. Na maioria das vezes, é assim que a mulher encontra alguém que vai fazê-la sofrer. E o segundo é que ela vai encontrar alguém que não seja alguém agressivo, que seja um homem até tranquilo, de paz, mas que ela, a mulher, vai ter muita raiva dele, então ela vai fazer com que ele sofra. Mas isso não tem nada a ver com ele. Então, na maioria das vezes, ela oscila nessas 2 posições de vítima. Então, ela vai até sofrer como um mártir, ou como alguém que está espiando, né, que está pagando por aquilo que foi feito no passado.
ou ela vai sofrer como uma agressora. As duas formas são formas de violência contra ela mesma. Agora, a situação é que é justificado que a mulher faça isso, que a mulher dê esse basta. É mais do que justificado. E as mulheres sofreram muitas injustiças. O problema é que nem a própria mulher é responsável pelo passado e nem ela vai conseguir mudar o que foi feito no passado. Então, mesmo sendo justificado, e é justificado, a mulher vai sofrer por ser agressiva sem querer ou por sofrer violência sem querer. É algo que aconteceu no passado, é algo que foi no passado. Então, se é o seu caso, por exemplo, ou se é o caso de alguém que você conhece que vive assim, e aliás, é exatamente por isso que às vezes é difícil quando você vê uma amiga sua ou vê alguém da sua família que sofre violência doméstica. Quem passou, quem conhece, sabe que é muito difícil resgatar a pessoa da violência doméstica. Porque um dos motivos, tem outros, lógico, sobrevivência, por exemplo, mas um dos motivos é que a mulher se sente como vítima e ela não vê como algo errado exatamente. Existem mais motivos, mas um dos grandes motivos é esse. Então a mulher sofre agressividade e ela não entende como sendo algo errado e vai continuar o relacionamento muitas vezes por anos, às vezes sofrendo, até que um dia chega o limite. E o limite muitas vezes é um pouco antes, por exemplo, de uma aniquilação, de um assassinato. Então a mulher acaba saindo do relacionamento. Muitas mulheres sofrem dentro de relacionamentos abusivos por esse motivo. Então, é algo justificado, porém é algo que não tem a ver com a mulher, foi algo do passado que ela não vai poder mudar e por ela estar vivendo algo do passado, ela vai deixar de viver a vida dela. Então, é mais uma agressão contra ela mesma. Mais uma vez, apesar de ser justificado, ela está deixando de viver a própria vida para vingar ou para ressignificar algo do passado. Sendo que ela não vai conseguir, não vai ser possível mudar o passado. Agora, é justificado que a mulher seja agressiva, que a mulher defenda e aí ela vai ser forte, ela vai ter muita força quando ela defende algo que acontece com ela, não com a sua avó, a sua mãe, ou avó, ou bisavó e assim por diante, por uma identificação. Sempre que é uma identificação, então é inconsciente e a pessoa vira refém. Mas se a mulher, na vida dela, ela cobra os seus direitos, ela cobra a sua saúde, se a mulher, na sua própria vida, sofre uma agressão de um homem e ali ela exige a reparação, então ela é forte. Então ela deve exigir reparação, ela deve muitas vezes ser agressiva, e há muitos casos, ela deve ser, sim, uma pessoa consciente da sua força de vida, mas por aquilo que passa com ela. Então, é importante conseguir separar o que é do passado e o que é da própria pessoa. O que é do passado precisa ser aprendido, entendido e feito para que não aconteça mais, mas não com a própria pessoa servindo como um instrumento do passado. A própria pessoa vive a vida dela, segue a vida dela e o passado, de alguma forma, precisa ficar para trás. As tragédias que aconteceram precisam ficar para trás. O problema é que não é tão simples entender ou tocar que a agressividade que a mulher vive tem a ver com algo do passado.
a própria mulher ou a própria pessoa dificilmente vai conseguir encontrar, vai conseguir identificar. Por isso que é importante a constelação familiar nesse tema, quer dizer, a constelação familiar feita, quer dizer, a pessoa presente, a constelação familiar quando a pessoa busca solucionar esse assunto da sua agressividade, de algo que aconteceu no passado. Como é uma identificação, então, talvez, se você vive assim, você pode nesse vídeo falar, nossa, isso acontece comigo. Vendo esse vídeo agora, né? Você fala, uau, isso acontece comigo. Mas ainda assim, vai levar tempo para que você se desvencilhe. Então, você pode tomar consciência e falar, nossa, aconteceu que a minha avó foi agredida, abusada, abandonada e você está identificada, por exemplo, com a sua avó, ou a sua mãe, ou alguma mulher da sua família, às vezes até uma tia, alguém, uma mulher. Mas não é tão simples assim, por isso muito cuidado. Se você escuta, vê o vídeo agora, se você identifica algo na sua vida, fica presente, fica atenta. Por quê? Porque vai até que você entenda, até que o seu sistema todo entenda, até que sua alma entenda, leva tempo. Você pode identificar sim, mas leva tempo. E se você simplesmente acreditar, eu vi e agora eu entendi e pronto, é isso, então você pode tropeçar novamente. E aí também a importância de que se você conhece uma mulher, se você é homem e a sua esposa é agressiva, entenda, você está despertando nela a agressividade. Se você está vendo esse vídeo e você tem uma amiga que é agressiva ou que está em dificuldade no relacionamento, entenda, ela não tem consciência. Então, você apoia, você pode lembrá-la muitas vezes. Se ela está sofrendo a agressão, principalmente, que a agressão, né, ela pode estar identificada com alguém do seu passado, mas ali como vítima. Então ela vai sofrer agressão. E você pode ajudar e muito se você apoia essa pessoa aos poucos a entender. Olha, isso que está acontecendo com você não está certo. Se o seu marido, por exemplo, te bate ou se o seu companheiro te agride, olha, aí tem alguma coisa, vai dar uma olhada. Isso não está certo. Mas você precisa lembrar a pessoa muitas vezes de que algo na vida dela está acontecendo e que é errado, é quase como um vício. Então, esse foi um vídeo sobre esse tema da agressividade da mulher. Agora, existem também outros motivos de agressividade na mulher e principalmente, como eu te disse, existem também os motivos da agressividade do homem, que é assunto para um outro vídeo, muito importante também. E o homem e a mulher, um desperta no outro a agressividade. Foi assim desde o começo da humanidade e é assim. Uma mulher sozinha não vai ter problema. Um homem sozinho não vai ter problema também. Mas quando os dois se juntam, um desperta no outro. Então, é muito importante esse tema da agressividade da mulher e é muito importante o tema da agressividade do homem também. Então, se você já viveu algo assim, se você vive algo assim, ou conhece, ou tem alguma dúvida, quer fazer uma pergunta a respeito, comenta aqui embaixo, que eu vou ficar muito feliz em saber que você também está interessado nesse assunto. Um grande abraço para você e a gente se vê num próximo vídeo.